Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é José Erasmo Silva. Vou apresentar para vocês a disciplina de Matemática Discreta para os cursos de Engenharia da Computação e Ciência da Computação. E vamos começar pela pergunta mais geral: o que é matemática discreta, né? A palavra discreta aqui não tem o sentido de algo tímido ou reservado, ela vem da ideia de elementos separáveis, distinguíveis, contáveis, diferentemente do cálculo, que trabalha muito com curvas, variações contínuas. A matemática discreta ela trabalha com estruturas formadas por unidades separadas, conjunto de usuários de um sistema, eh, uma lista de arquivos, um par ordenado, uma senha formada por caracteres também pode ser analisada discretamente. Então, a ciência da computação ou a engenharia da computação, eh, na engenharia da computação, na ciência da computação, essa precisão ela é fundamental. Então, antes de programar uma solução, nós precisamos representar o problema. Antes de consultar dados, nós precisamos definir quais elementos pertencem ao conjunto buscado. Então, agora vamos conectar isso diretamente com a computação. Conjuntos aparecem antes mesmo de escrevermos uma linha de código, concorda? Quando um sistema precisa filtrar usuários ativos, que também são pagantes, por exemplo, ele está trabalhando com uma interseção de conjuntos. Tá? Quando falamos que administradores estão dentro do conjunto de usuários do sistema, usamos a ideia de subconjunto. Em um banco de dados, uma consulta por condição define um conjunto, conjunto dos registros que satisfazem certa propriedade. Em estruturas de dados, também trabalhamos com coleções. A matemática discreta ela ajuda a passar por quatro etapas. Primeira, a modelagem. Segunda, a representação. Terceira, o algoritmo. E quarto, a solução. Então, primeiro entendemos o problema, depois representamos formalmente esse problema. Em seguida, pensamos em um procedimento, tá? E por fim, analisamos a solução. Ao final dessa aula, eu espero que vocês consigam realizar cinco coisas. Primeiro, reconhecer um conjunto como uma coleção não ordenada de objetos. Tá? O não ordenada é importante, eu vou explicar depois para vocês. Segundo, usar corretamente as notações de pertinência. Terceiro, diferenciar elemento, conjunto e subconjunto. Quarto, interpretar as notações de subconjunto e subconjunto próprio. Quinto, construir o conjunto das partes de conjuntos pequenos. A estratégia da aula será simples. Nós vamos partir de exemplos intuitivos, ler a notação com calma, relacionar com situações da computação e resolver exercícios de correção, com as correções separadas, obviamente, para a gente tentar resolver sozinho primeiro e depois eu apresento a solução para vocês, tá? Vamos começar pela ideia intuitiva de conjunto. Um conjunto é uma coleção não ordenada de objetos. Esses objetos eles são chamados de elementos. Por exemplo, se eu escrevo A igual a Python, Java, SQL, igual está aqui em cima no nosso slide, eu estou dizendo que A é um conjunto formado por três elementos. A palavra não ordenada é importante. Em um conjunto, a ordem dos elementos não altera o conjunto. O conjunto formado por um, 2, 3 é o mesmo conjunto formado por 3, 2, 1. Também é importante lembrar que a repetição não muda o conjunto. Se eu escrevo um, 1, 2 e 3, o elemento um não passa a contar como dois elementos diferentes. O conjunto continua sendo formado por um, 2, 3. Na computação, nós podemos pensar em usuários de sistema, arquivos de uma pasta, linguagens conhecidas, nós de uma rede ou, por exemplo, resultados de uma consulta. Antes de usar símbolos, nós precisamos separar elemento, conjunto e subconjunto. Elemento é um objeto individual. Um conjunto é uma coleção de objetos. Um subconjunto é um conjunto que está contido em outro conjunto. Esse detalhe ele evita uma confusão muito comum. É, por exemplo, 4 pertence a A,
mas o conjunto com o elemento 4 é subconjunto de A. O símbolo muda porque a relação também muda. A primeira relação é entre elemento e conjunto. A segunda relação é entre conjunto e conjunto. Tá? Agora vamos separar as ideias de pertinência e não pertinência. Tá? Considere o conjunto A formado pelos números 2, 4, 6, 8. Quando perguntamos se 4 pertence a A, estamos perguntando se 4 aparece como um dos elementos desse conjunto. Como 4 está na lista, escrevemos 4 pertence a A. O símbolo pertence ele deve ser lido como uma relação entre um conjunto, entre um objeto e um conjunto. Agora, se perguntamos se 5 pertence a A, a resposta é não. Por quê? Porque 5 não está entre os elementos de A. Então, nesse caso, escrevemos 5 não pertence a A, com esse E cortadinho, tá certo? Pensando em computação, se A for o conjunto de usuários ativos de um sistema, escrever Maria pertence a A significa que Maria está ativa no sistema. Um conjunto ele pode ser representado de mais de uma forma. Tá? A primeira forma é por listagem. Nesse caso, escrevemos explicitamente os elementos do conjunto. A segunda forma é por propriedade. Em vez de listar todos os elementos, nós descrevemos a regra que define quem pertence ao conjunto. Aqui aparece uma leitura importante. A barra vertical ela pode ser lida como tal que. Então, quando escrevemos x pertence aos números naturais, barra vertical, x é par, estamos dizendo que x pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x é par. Tá? A terceira forma é por contexto. Por exemplo, C é o conjunto de números, é o conjunto de usuários com permissão de administrador. Em computação, isso é muito comum. Por quê? Porque a consulta do banco de dados também define um conjunto por propriedade. Tá? Nesse slide aparecem alguns conjuntos numéricos e duas ideias importantes: conjunto vazio e conjunto universo. Os conjuntos numéricos mais comuns são os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e reais. Em muitos problemas, quando dizemos que x pertence aos naturais ou que x pertence aos inteiros, nós estamos restringindo o tipo de valor que x pode assumir. O conjunto vazio é o conjunto que não possui elemento nenhum. Ele é importante por quê? Porque muitas consultas ou condições podem não retornar resultado nenhum. Já o conjunto universo é o conjunto de referência do problema. Ele define o ambiente dentro do qual estamos trabalhando. Se o universo é o conjunto dos alunos dessa turma, então todos os subconjuntos que citarmos devem ser entendidos dentro dessa turma. Agora, entramos na ideia de subconjunto. Dizemos que A é subconjunto de B quando todo elemento de A também é elemento de B. A notação é A subconjunto de B. Tá? A palavra todo é essencial. Por quê? Porque não basta que alguns elementos de A estejam em B. Para A ser subconjunto de B, todos os elementos de A precisam estar em B. No exemplo do slide, B é o conjunto dos usuários do sistema e A é o conjunto dos usuários administradores. Todo administrador precisa ser um usuário do sistema. Então, o conjunto dos administradores está contido no conjunto dos usuários. Isso não significa que todos os usuários são administradores, significa que apenas que todo o administrador pertence ao conjunto maior, que é o conjunto de todos os usuários. Tá? Aqui precisamos diferenciar três notações muito parecidas. Quando escrevemos A subconjunto de B, estamos dizendo que A está contido em B, mas A pode ser igual a B. Tá? Então, A subconjunto de B é esse U deitado com esse tracinho. Tá? Quando escrevemos A igual
a B, estamos dizendo que A e B têm exatamente os mesmos elementos, tá? A ordem não importa, o que importa é a coleção de elementos, tá? Desculpa, aqui quando dizemos que A é subconjunto de B, estamos dizendo que A está contido em B, tá? Mas A pode ser igual a B também, né? Então, esse aqui vale, esse aqui também vale, né? E esse aqui também vale, né? São a mesma coisa, tá? Aí, vamos lá. No exemplo, A é o conjunto 1, 2, tá? No exemplo, A é o conjunto 1, 2, tá? B é o conjunto 1, 2, 3, certo? C é o conjunto 2, 1, tá? A é subconjunto próprio de B, porque B ainda tem o elemento 3, tá? Então, A é igual a C. Por quê? Porque dois elementos têm os mesmos elementos, tá? Os dois têm os mesmos elementos, tá? E C é subconjunto de A porque todo elemento de C também está em A. Entenderam? Beleza, vamos seguir então. Agora vamos estudar conjunto das partes. O conjunto das partes de A é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. A notação usada aqui é P de A, tá? Então, o conjunto das partes de A é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Tá? Então, aqui são vários subconjuntos dentro de um conjunto inteiro, tá? Beleza? Vamos pegar um exemplo pequeno, então. A é igual a B. Quais são os subconjuntos de A? Primeiro, temos o conjunto vazio, tá? Depois, temos o subconjunto formado apenas por A. Depois temos o subconjunto formado apenas por B. E por fim temos o próprio conjunto A formado por A, B. Então, P de A reúne esses quatro subconjuntos. Percebam que P de A é um conjunto cujos elementos também são conjuntos. A regra de contagem é: se A tem n elementos, então o conjunto das partes de A tem 2 elevado a n elementos. Isso acontece porque, para cada elemento de A, há duas possibilidades, né? Ele entra ou não entra em um subconjunto, tá? Então, gravem isso. A regra de contagem é a seguinte: se A tem n elementos, tá? Se A tem n elementos, tá? Então, o conjunto das partes de A tem 2 elevado a n elementos, tá? Isso acontece por quê? Porque para cada elemento de A, há duas possibilidades. Ele entra ou não entra em um subconjunto, tá? Então, vamos em frente. Esse slide, ele mostra um método prático para construir conjuntos das partes, tá? Para cada elemento do conjunto, fazemos uma escolha, tá? Ele entra ou não entra no subconjunto, tá? Podemos representar isso por 0 e 1, tá? 0 significa que o elemento ficou fora e 1 significa, obviamente, que ele entrou, tá? Então, se A tem 3 elementos, A, B, C, então há 3 possibilidades para A, 2 para B e 2 para C. No total, temos 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 3, que é 8 subconjuntos. Tá? Esse método ele ajuda a evitar dois erros comuns: esquecer o conjunto vazio, esquecer o próprio conjunto A. Agora, acrescentamos a ideia de cardinalidade. A cardinalidade ela indica a quantidade de elementos de A. Se A é o conjunto formado por A, B, C, então A tem 3 elementos. Escrevemos
valor absoluto de A igual a 3, usando as barras verticais. Para o conjunto das partes, a regra é direta. Se A tem n elementos, P de A tem 2 elevado a n elementos. Por exemplo, com 3 elementos, P de A tem 8 subconjuntos. A razão é que cada elemento pode entrar ou não entrar em um subconjunto. Como essas escolhas são independentes, multiplicamos duas possibilidades para cada elemento, tá? Agora temos o primeiro exercício. A ideia é o quê? É verificar se a leitura básica de pertencimento e não pertencimento ficou clara para vocês, tá? Então façam o seguinte, classifiquem cada item como verdadeiro ou falso usando apenas a pergunta: o elemento aparece no conjunto indicado? Tá? Então não avance imediatamente, tá? Você que está assistindo gravado, obviamente, tá? Não avance imediatamente para a solução. Pause o seu vídeo, tá? Deixe um pequeno tempo para você tentar responder, tá? Porque esse tipo de exercício evita confusões mais adiante, tá? Então faça aí o seu exercício e depois retorne aqui para o gráfico. Opa! Pro vídeo. Vamos corrigir então? O item A é verdadeiro. Por quê? Porque 4 aparece no conjunto A, tá certo? O item B é falso. Tá? Por que o item B é falso? Porque 5 não aparece no conjunto A. O item C é verdadeiro. Tá? Por quê? Porque o elemento 2 aparece tanto em A quanto em B. O item D é falso, porque 8 aparece em A, mas não aparece em B. Tá? Que mais? O item E é verdadeiro. Por quê? Porque 1 realmente não pertence ao conjunto A. O objetivo aqui é reforçar que o símbolo pertence deve ser verificado elemento por elemento. Tá bom? Beleza, então. Vamos em frente. Agora o foco é subconjunto, tá? Agora vamos focar em subconjunto, tá? Verifiquem nesse exercício 2 cada item com a pergunta: todos os elementos do primeiro conjunto aparecem no segundo? Tá? Também aparece a igualdade entre os conjuntos? Nesse caso, a ordem não importa. Tá? O conjunto A igual a 1 e 2 deve ser comparado com C igual a 2 e 1. Tá? Beleza? Então tentem resolver aí. Pausem o vídeo, se for o caso, e retornem aqui. Vamos corrigir o exercício 2 então? A está contido em B. Por quê? Porque 1 e 2 aparecem em B. B não está contido em A. Por quê? Porque B tem o elemento 3 que não aparece em A. A é igual a C. Por quê? Porque os dois conjuntos têm exatamente os mesmos elementos, ainda que em ordem diferente. Tá? A é subconjunto próprio de B. Por quê? Porque A está contido em B e B possui um elemento a mais. Por fim, D não está contido em B, por quê? Porque D tem o elemento 4 que não aparece em B. Tá bom? Beleza. Agora, esse exercício, agora, ele trabalha o conjunto das partes. Tá? Então, façam o seguinte. Listem todos os subconjuntos de E. Tá? É importante lembrá-los de incluir o conjunto vazio e o próprio conjunto E. Depois, vocês devem escrever P de E e calcular sua cardinalidade. Tá? Como E tem 3 elementos, já esperamos 2 elevado a 3, isso é, 8 subconjuntos. E a última pergunta é importante. O conjunto com A
e C pertence a P e D, P de D, P de E? Por quê? Ele é um dos subconjuntos de E. Tentem fazer e a gente já volta. Beleza, vamos corrigir? Como o E tem os elementos ABC, seus subconjuntos são o conjunto vazio, os subconjuntos unitários, os subconjuntos com dois elementos e o próprio conjunto E. Assim, P de E contém 8 elementos. Essa quantidade confere com a regra. Se E tem 3 elementos, então P de E tem 2 elevado a 3, ou seja, 8 elementos. Então, a afirmação conjunto com A e C pertence a P de E é verdadeira. Por quê? Porque o conjunto com A e C é um subconjunto de E. Tá? Agora, esse exercício ele traz uma leitura para o contexto computacional. Tá? Aqui, U representa todos os usuários do sistema. Tá? Todos os usuários do sistema. A representa os usuários ativos, B representa os usuários pagantes e C representa os usuários administradores. Tá? Então, façam o seguinte, interpretem as afirmações. O objetivo não é fazer conta, tá? É traduzir a notação para uma frase que faça sentido no contexto do sistema. Essa habilidade ela vai ser muito usada em relações, em funções, em banco de dados, em permissões e tudo mais. Tá? Então, tentem fazer e voltem aqui. Vamos corrigir a leitura computacional, então? A afirmação C, subconjunto de U, é verdadeira se estamos tratando C como administrador do sistema. Todo administrador deve ser usuário do sistema. Tá? A afirmação C, subconjunto de A, depende do contexto. Ele só é verdadeiro se todos os administradores estiverem ativos. Se houver administrador inativo, a afirmação é falsa. Tá? A interseção A com B representa os usuários que estão simultaneamente nos dois conjuntos ativos e pagantes. Tá? Por fim, uma consulta que retorna um conjunto vazio significa que nenhum registro satisfez a condição buscada. Tá? Beleza? Bom, para fechar a aula, vamos retomar o assunto. Tá? Vamos retomar o que precisa ficar claro. Primeiro, conjunto é uma coleção não ordenada de objetos. Segundo, a notação x pertence a A indica pertinência. Terceiro, a notação A subconjunto de B indica inclusão entre conjuntos. Quarto, o conjunto das partes P de A contém todos os subconjuntos de A. Se A tem n elementos, então P de A tem 2 elevado a n elementos. Esses conjuntos, esses conceitos são básicos, tá? Mas serão usados o tempo todo. Na próxima aula, nós vamos avançar para operações com conjuntos, união, interseção, diferença, complemento e leis da álgebra dos conjuntos. Como estudo após essa aula, eu recomendo vocês revisarem os símbolos pertence, não pertence, subconjunto, subconjunto próprio, conjunto vazio, conjunto das partes e tentar construir o conjunto das partes de conjuntos com 2 ou 3 elementos, tá bom? Nos vemos então na próxima aula. Muito obrigado. Dúvidas ou sugestões, fiquem à vontade em escrever aqui que eu responderei todas.